Famílias. Hoje, no Estreitando Laços, eu converso com a Andréa Bizelli. Ela é advogada e está terminando o mestrado em Matrimônio e Família pela Universidade de Navarra. Oi, Andréa, tudo bem? Tudo bem, e você, Ludmila? Tudo bom. Então, Andréa, se apresenta um pouco aqui pra gente, né, para as mamães e as famílias que estão nos assistindo te conhecerem um pouco. Então, eu sou a Andrea Bizelli, eu moro aqui em São Paulo. Eu tenho 8 filhos. É uma atração, né? Essa é a grande atração da minha vida, a grande aventura, né? Então, eu sou advogada, tenho 8 filhos, meu mais velho é casado, tem 28 anos e a minha menor tem 8. E então a trajetória, né, uma família numerosa, então um laboratório excelente. E eu trabalho na minha profissão, mas pelo fato dessa família numerosa e toda essa vivência minha, eu resolvi entrar para começar a estudar essa questão do matrimônio, da família, que é um tema tão atual, tão necessário, né? E comecei muitos, entre aspas, sem querer, tentando ajudar as amigas, as pessoas que vinham pedir conselho, e eu vi que realmente é uma carência, né, da sociedade atual, e percebi que fazia muita falta estudar melhor, aprofundar melhor em toda essa questão da família, do matrimônio, e aí é um novelinho de lã, né? Que você começa a puxar e vai embora, né? Então, eu tô terminando o primeiro ano desse mestrado. Agora, justamente na semana que vem, eu vou para lá e faço um período presencial. Então, vou estar lá com os autores dos livros que eu leio, enfim, com todos esses monstros da educação familiar, né? Muito interessante. Volto para cá e inicio o segundo ano. Devo terminar o ano que vem. Mas eu já tô com uma bagagem assim absurda, né? De Não, e de vida conhecimento também, né? de Depois de vida. E 8. eu sempre brinco. Outro dia eu tive que fazer um trabalho e falei isso, né, para o professor. Eu falei, bom, o trabalho era sobre adolescentes. Falei, eu tenho aqui um laboratório bem bom. E é legal, realmente. Você estuda e você vê que é Na isso mesmo prática, que está né? acontecendo na prática. Então, É isso. verdade. E hoje a gente vai conversar sobre os estilos educativos, né? Que hoje a gente vê, o que você acha disso? A gente vê muito, os pais eles estão muito confusos, né? De como atuar. Exatamente, né? Eu, estudando isso, percebi, né, que como que os pais variam muito, né? Às vezes estão para atitudes autoritárias, daqui a pouco estão permissivos ou negligentes e como isso afeta os filhos, né? Como Uhum. essa variação de modulação de educação afeta os filhos, justamente porque os pais estão perdidos. O ideal é refletir e o estilo educativo é um estilo da família, né? Familiar. Muitas Uhum. vezes os pais que tiveram bons estilos educativos na sua própria educação querem transferir isso para a família atual, né? Ou o contrário, né? Tiveram pais, por exemplo, muito autoritários e então Uhum. caem para o extremo oposto e são pais extremamente permissivos. Uhum. Então, esse equilíbrio, né, que é difícil de conseguir, que exige dos pais, mas que o importante é que a família encontre seu estilo educativo, né, bem claro, e no fundo com a família e que o casal converse muito sobre isso, né, É. para que O não que você ocorram tá. dois Aham. comportamentos diversos, né, dentro da família. E o que você está querendo dizer então é que porque algumas vezes os pais querem repetir porque acham que aquilo foi Foi bom bom, para eles e isso, outras vezes eles querem fazer totalmente o oposto porque acham que nada do que os pais deles fizeram foi valeu. bom, Exato, valeu. exato. Na Aham. verdade, esses estilos educativos, eles sempre vão aparecer. Por que que varia, né? Por que que numa família é assim, na outra família é do outro jeito? Depende muito de como a família, como na verdade o pai e a mãe encaram a paternidade e a maternidade e como o filho recebe a filiação, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, depende muito de como cada um encara a paternidade e a maternidade, daí vai surgir um estilo educativo diverso.
né? Uhum. É Aham. totalmente diferente no caso. Eu até te Uhum. peço licença que eu trouxe aqui comigo umas anotações, porque é Uhum. muita coisa e eu não queria esquecer algumas coisas importantes, então eu de vez Sim. em quando vou dar uma Eu colinha também tô aqui, aqui com a minha colinha aqui também, tá né? Pra bom? gente não perder nada da Isso, entrevista. então isso. Aham. E então, o que eu acho importante perguntar é se existe, a gente vai falar sobre os estilos educativos, tudo isso, e se existe, dentre os estilos que a gente vai conversar, né, se existe, assim, aquele que é o melhorzão, vamos dizer assim, né? Olha, eu acho que antes de tudo é bom lembrar que os Uhum, estilos educativos eles não se dão, vamos dizer assim, no estado puro, né? Então uhum, ninguém vai dizer ou tentar achar se enfrentar, olha, eu uhum, sou só autoritário, eles não se dão em estado puro, mas eu uhum. acho que legal para quem nos assistir é conseguir refletir dentro do que a gente vai falar de cada um e ver onde que a pessoa mais se encaixa e tentar Uhum. entender quais que são as consequências na educação dos filhos se a gente segue por um caminho, segue por outro. Agora, dentro dos Sim. estilos, existe sim o estilo que a gente pode chamar de autoritativo ou democrático, que a gente vê que é o estilo que tem mais influências positivas na educação dos filhos, né? Uhum, uhum, Então, conforme a gente for conversando, eu acredito que os nossos ouvintes vão entender. Não vou precisar nem dizer para você qual que eu considero, não sou eu, são os autores, né, que consideram que é um estilo uhum, educativo mais adequado, porque pela nossa própria conversa isso vai ficar bem claro, né? uhum. Então, André, para quem está nos assistindo, vamos falar agora um pouquinho. Você pode falar para a gente dos estilos educativos, né? Que você escolheu um Isso. determinado autor, né? Que você julga que pode ser o mais simples de entender, né? Então, vamos falar um pouquinho Isso deles? é. Então, eu pensei Uhum, nessa classificação, que é uma classificação mais fácil da uhum, gente entender, menos extensa, né? uhum, E que cobre bem, né? O que a gente pode ver atualmente. Então, sim. primeiro o quadro grande, a gente pode falar de pais autoritários, que é Uhum, diferente do pai que é autoritativo ou democrático. Vamos falar de uhum, democrático, que talvez soe melhor, né? Porque autoritário e autoritativo pode confundir. Depois a gente pode falar uhum, de pais permissivos e pais uhum, negligentes ou uhum. contraditórios. Sim, Então, sim. é bem. O próprio nome já explica muito, mas a gente pode dar mais exemplo. Então, vamos falar primeiro, Ludmila, dos pais autoritários, que o nome já praticamente define. Mas vamos usar alguns exemplos para facilitar. Então, os pais que adotam o estilo autoritário Uhum, na educação, eles têm baixa implicação na educação dos filhos. Por quê? Porque são pais que substituem, no fundo, a educação pelo castigo e pelo status de poder. Então, eles empregam muito a ameaça, o castigo. Em que sentido? Você vai me obedecer porque eu mando e acabou, isso que eu né? quero, né? Porque eu sou seu Eu pai. quero. É uma comunicação que tem baixo afeto e baixa comunicação, porque no fundo a comunicação é unidirecional. Eu me comunico com você através do meu status de poder. Uhum, E agora, claro, eu gosto sempre de fazer uma ressalva, porque com certeza a gente vai ter ouvintes que têm filhos uhum, pequenos e com certeza passa, né, na cabeça dessas mães, desses pais. Você está falando de estilo autoritário, então quer dizer que eu não posso falar para o meu filhinho de 3 anos, você vai tomar banho agora porque está na hora do banho? Não, pode e uhum, deve. Isso não é ser autoritário, porque assim, na primeira uhum, infância, toda a questão de alimentação, higiene, tudo isso, claro que os pais aí não estão sendo autoritários porque eles determinam a hora da alimentação, determinam a hora do banho, uhum. né? E o ideal é que eles peçam e mandem uma vez, e que se a criança se negar, eles tenham que usar assim de um certo convencimento, Um certo obviamente sem convencimento. força, mas isso não quer dizer ser Uhum, autoritário na educação, uhum, né? É, não confundir.
né? A criança, quando é pequena, ela tem que saber, sim, que o pai manda, sim, e a gente vai ver no próximo estilo que o estilo autoritativo ou democrático não quer dizer que não há ordens. É a forma como a ordem é dada. Uhum. Então, no estilo autoritário, é isso, essa comunicação, né? Quer dizer, é um grau de implicação na vida dos filhos que é muito intensa, mas Uhum. com uma intensidade no sentido de que o filho entende isso como uma como com o pai, o intrusivo, né? O pai que está ali para Ameaçar. entrar na vida dele de forma ameaçadora ou de forma que o pai está aplicando castigos. Isso é ser E autoritário. seria Não tem mais a comunicação. Eu não forma. explico para você, né? Seria mais a Pois não. forma, não, seria mais a forma da comunicação do que efetivamente É, o a que ele comunicação é quer fazer. baixíssima no estilo autoritário. É, não existe, a comunicação é baixíssima, porque o pai, a mãe, vamos dizer assim, eles dão o comando, mas eles não explicam o porquê do comando, Uhum. né? E o porquê ele tá um pouco na ideia de que assim, eu mando porque eu quero e porque é a tal da história assim, não tem um ditado que diz isso, né? Eu manda quem Obedece quem pode, tem obedece juízo. quem. Uhum. Então, é um pouco isso, manda quem pode. O pai e a mãe deixam claro que mandam porque podem, querem e não interessa muito o que vem de lá para cá. Só existe uma direção na comunicação educativa, Uhum. né? Então, isso dificulta o quê? Como é que a gente vê isso do lado do educando, vamos dizer assim, né? É uma pessoa que fica com pouquíssima autonomia pessoal. São filhos que não têm autonomia. Por quê? Porque eles não são levados a raciocinar em cima de nada, né? Eles só obedecem de forma Isso. E autoritária, você não né? acha que. Criatividade, não existe criatividade, não Uhum. existe espontaneidade, Sim. E né? você não acha que isso. Eu vejo um pouco assim, quando o pai ou a mãe, né, os dois tendem um pouco para esse estilo autoritário, né, pegando o gancho que você estava falando. Você podia explicar um pouco mais, né, para as mães que estão nos ouvindo, quais são as implicações disso para, por exemplo, a criatividade, para quando o indivíduo já está adulto, para ele sair das situações, porque eu vejo muito assim que isso pode fazer com que a pessoa ache que a vida é um livrozinho que você tem um manual, que assim, o pai dele ou a mãe era um manual. E aí, Então, quando ele cresce e ele vê que não tem aquele manual? exato, então, porque uma pessoa que viveu sob um estilo autoritário, ela Uhum. tem pouca espontaneidade, né? E criatividade também, A porque tolhida, né? ela não foi exercitada Uhum. durante a vida para ser nem espontânea, porque ela tinha que obedecer e não podia conversar sobre a E nem ordem dada, decepcionar, né? né? Vamos dizer. E nem decepcionar, então isso cria filhos que não vão ser, que não vão ter muita criatividade, ou muito baixa criatividade, e Autoestima, problemas afetivos. Problemas afetivos vão advir daí, né? Porque uma ansiedade. comunicação, exato, uma comunicação Uhum. unidirecional e baixa afetividade, porque o pai, quando manda sem afetividade, né, o autoritário manda sem afetividade, então ele cria uma barreira, Uhum. né? Eu acho que vai ficar bem claro, Ludmila, se a gente já passar para o estilo de pais autoritativos ou Sim, sim. democráticos, a gente vai conseguir entender bem essa Uhum. diferença. Porque é um estilo de família, o estilo de família autoritativo é um estilo de família que já possibilita, tem uma habilidade positiva na Uhum. comunicação. Não quer dizer que ali não tenha ordens, não quer dizer que naquela família não reine a, a- vamos dizer assim, a comunicação entre os pais e os filhos, ela é sempre assimétrica, né? Quer dizer assim, sempre vai existir a autoridade. Uhum. No estilo autoritativo, essa autoridade ela é bem mais razoável, né? Então, ela é um pouco mais E recíproca. tem uma O que que lógica, você acontece? ajuda todo mundo. Os pais têm um controle, Uhum. sim, ele é autoritativo, Uhum. né? Então, o próprio nome já chama, quando a gente fala estilo autoritário, estilo Uhum. autoritativo, só por isso a gente já percebe que no estilo autoritativo não quer dizer que não exista um controle, mas existe um controle, sim, consistente, existe um controle, sim, firme, Uhum. porém razoável. Isso é que faz toda a Uhum. diferença.
Então, os pais vão, quando os pais estabelecem limites, quando os pais estabelecem uma ordem, os princípios são claros para a criança, Uhum. né? Então, o que que acontece? Lembra que eu te falei que no estilo autoritário, o filho encara a ordem do pai de uma forma intrusiva? Meu pai tá se intrometendo na minha Uhum. vida? Quando um estilo é autoritativo, isso já não ocorre. Por quê? Porque o filho já entende que como a educação do estilo autoritativo ela é centrada no filho, Uhum. o que que acontece? O filho não vai entender como uma intrusão do pai na vida dele. Ele já entende aquilo como Uma uma, ajuda. vamos dizer assim, uma ajuda, um Tipo, eu interesse, quero que né? você Então o a melhor para comunicação, você, né? Eu quero por exato. Então a amor, né? comunicação a comunicação no estilo autoritário, lembra que eu te falei, ela é unidirecional. No estilo autoritativo, ela é Uhum. bidirecional. Então, tem coisas que são critérios claros, os pais têm critérios claros, o filho entende que aquilo tem limite e o filho entende muito bem que isso é bom e isso é mal. Isso faz toda a diferença. Uhum. Então, não é que o pai vai conversar sobre todas as ordens, mas o pai vai deixar claro que assim, eu estou te dando uma ordem nesse sentido porque isso é mal. E os filhos pedem isso, né? Uhum. Toda a educação, ela é intencional, deveria ser, Uhum. né? Os pais nunca deveriam agir sem Seja no intencionalidade na educação improviso, dos né? filhos, do cem por improviso. cento não é Então, possível, né? Porque não, não é 100% não é possível, mas possível, claro, o né? mais possível. Então, isso é uma comunicação bidirecional e aberta. Por isso que os filhos, nesse estilo mais democrático, Uhum. não entendem que é uma intromissão dos pais na vida deles. Sim. Apesar de que continuam existindo regras, existindo normas de conduta familiar, Uhum. né? Tudo isso. E também o que a gente vê. Lembra que eu te falei no começo? Não vou precisar te dizer qual é o estilo melhor, porque a gente percebe que esse estilo autoritativo, democrático, é um estilo mais Uhum. maduro na educação. Praticamente a gente percebe que é um estilo mais maduro e que traz mais frutos. Aonde que a gente vai ver esses frutos na educação dos filhos? A gente vai ver que esse estilo ele vai fomentar justamente essa autoestima Uhum. que o estilo autoritário não traz, né? Respeita, porque os filhos percebem que os pais respeitam os direitos. Vamos dar um exemplo. Claro que tudo sempre vai depender da idade cronológica, né, e do aumento da capacidade intelectual dos Uhum. filhos. Mas, obviamente, vamos dizer assim, pai, eu quero ir numa festinha, né? Então, um pai autoritário, uma mãe autoritária, não vai. Por quê? Porque eu não tô afim de te levar, porque eu não quero, Porque porque é eu pago as longe, eu não vou te levar e contas, porque eu que ponto. Eu pago. pago as contas, eu não vou te Isso. levar, é muito longe, acabou. Não, mas eu vou de Uber. Não, não quero que você vá de Uber, sei lá, dependendo da idade, né? No estilo autoritativo, vamos supor que realmente o pai não tá querendo porque tem seus motivos, não Uhum. acha legal o local, o dia, a hora, mas ele vai levar uma certa reflexão. Ah, você quer ir nesse evento? Ah, por que você quer ir? Né? Ah, vamos, então tá, você tá. E quem que vai estar lá? Mas num diálogo mais aberto. Uhum. Que talvez eles cheguem à conclusão, ele consiga chegar à conclusão com o filho que não é legal. Talvez vamos deixar para a Seria próxima. assim, você Mas não de uma dirige. forma Isso você autoritária, dirige para né? que ele chegue à conclusão do porquê. Para que ele chegue à conclusão. Em algumas vezes vai ser preciso uma mão um pouco mais forte, né? Vamos Uhum. dizer assim, olha, realmente não vai dar. Eu entendo que você tá afim de ir e tal, mas dessa vez não vai dar para você ir, filho. Uhum. Mas outras vezes vai dar para conversar, né? Por quê? Porque esse estilo vai desenvolver o quê? Uma tolerância, Uhum. né? O filho vai entender que o pai é tolerante e que até um certo E tem um ponto existe uma motivo. confiança recíproca, né? E vai despertar, porque os pais conversam um pouco mais, vai despertar um juízo crítico, Uhum. né? Então, assim, o pai vai poder falar: eu não gosto muito, porque nesse local acontece isso, o que você acha? Eu acho que talvez seja melhor não por esse motivo. Vai despertar um juízo crítico na criança ou no Uhum. adolescente, né? Vai sempre existir perdão, a escuta de propostas razoáveis, né? Porque lembra, no estilo autoritário, o pai nunca Sim. escuta o lado de lá.
Então, claro, vai existir, às vezes, sei lá, né? Quer dizer, a gente aprende também com os filhos. Às vezes o filho pode vir com uma proposta que você fala, poxa, É isso aí é legal, razoável. Uhum, razoável, isso aí dá, uhum, né? Mas também vai existir a negação de condutas que os pais entendem como incorretas. E como existe essa troca, na hora que vem uma proposta de uma coisa que é incorreta, ah, existe melhor aceitação da isso parte do menos filho, né? revolta. Porque menos Menos revolta. Por quê? revolta. Porque meus pais de vez em quando também deixam, né? A Isso. gente conversa e eles chegam à conclusão que dá, Eles são né? Isso aqui dá, isso razoáveis, aqui não né? dá. Assim, Tem critérios, e exato. assim, e eles me A respeitam razoabilidade é como que... uma pessoa, né? E assim, respeitam os Exato, meus é. sentimentos, os meus pensamentos, eles acham que o que eu falo também tem valor. Eu acho que muito por aí, Porque né? o afeto é alto, o afeto é Uhum, alto, né? Existe a parte afetiva é alta nesse estilo uhum, educativo. Depois, o próximo estilo que a uhum, gente pode ver, como eu te disse, os estilos nunca estão de forma uhum, pura, né? Então, às vezes a gente pode ver que às vezes a gente pode até variar um pouquinho, né? Às vezes eu fui super autoritativa e democrática, de repente eu fui permissiva, uhum. né? Então, qual que é esse estilo que é o permissivo? Sempre eu vou te fazer um quadro, entre aspas, mais negro, no sentido de um pouco assim, de caricatura, para que fique bem Sim. claro que eu tô. Então, esse estilo já é aquele estilo do laissez-faire, né? Que a gente fala Uhum. em francês, quer dizer, Deixa eu deixa passar, fazer. deixa fazer. Por quê? Porque considera que os pais consideram que a criança é um ser individual e que pode, né? E esse estilo geralmente ele vem desde a base. A gente vê pais com estilos permissivos, não é que ele foi pai com estilo permissível quando o filho chegou na adolescência. Uhum, Ele é um pai permissivo desde o início, desde a educação infantil, uhum. né? Então, algumas características. Os pais pensam que podem deixar os filhos fazerem o que quiserem. Não tem controle, não tem limite. O que leva a isso? É esse estilo que a gente pode chamar também de anárquico, Uhum. né? Por quê? Eu tô vendo aqui algumas coisinhas que eu não queria esquecer de falar. A ausência de limite, o estilo permissivo, ele tem uma ausência de limite total, ele tem falta de referência normativa. Por quê? Porque na educação, lembra que eu falei, ela é sempre assimétrica. Na educação, a gente não está Uhum. tratando de igual para Uhum. igual, pai e filho. Sempre é assimétrica com Sim. razoabilidade. No estilo permissivo, não tem norma. O que acontece? Tudo é permitido, portanto, tudo E dá todos são igual. iguais, vamos dizer assim. Tudo é igual. Então, assim, como tudo é permitido, tanto para aquela criança que está sendo Uhum. educada, o fato dela derrubar, sei lá, suco na mesa tem a mesma gravidade dela falar uma mentira. Uhum. Uhum. Entende? Porque, na verdade, não existe uma norma, não existe, olha, isso aqui tá bem, isso aqui tá mal, Uhum. né? Não, não tem isso, tudo pode. Então, eu posso mentir, como eu posso jogar um papel, não jogar no lixo, jogar no E chão não da tem minha casa. autoridade, né? Então, O pai, quer dizer, praticamente. ela não entende que existem normas morais, que existem normas de conduta dentro de uma casa, porque tudo pode, né? Uhum. Então, os pais não acentuam a sua autoridade paterna. Isso é muito ruim, porque qual é a pessoa, qual é uma pessoa que vai depois chegar na vida laboral, vai trabalhar e o chefe colocar algumas normas Não vai da aceitar. empresa, a pessoa não vai aceitar, Imagina. porque na casa dela não existia esse tipo de regra, né? Uhum. Então é um estilo assim que o que é mais paradoxal nesse estilo, eu acho, que chama mais atenção, é que você pensa assim, pessoas criadas no estilo permissivo vão ser pessoas que, nossa, vão ser, vamos dizer assim, maduras. Crianças criadas em estilos permissivos são pessoas totalmente Sim, imaturas imagino que sim. e com pouca. Noção de respeito pro outro, né? São muito Porque eles não egoístas, tiveram não? controle. Exato. Então, por incrível que pareça, pais que não exigem, né, acham que estão tão, bem na fita e não estão Uhum. nesse sentido. Uhum. E depois, muito parecido em alguns aspectos com esse estilo, que eu diria que a gente pode dizer que o quarto estilo Agora, falando educativo, sobre, que voltando é um o pouquinho estilo. sobre esse estilo, Pois não. talvez você crie pessoas com pouca empatia com o outro, né? De se colocar no lugar do outro, de ter um olhar pro outro, nenhuma, né? Praticamente. Sim, sim.
Sim, porque assim, você imagina, é aquela criança que o pai dificilmente vai dizer para ela isso não, né? Vamos dar um exemplo claro, é uma criança que, por exemplo, na casa dela, ela pode mexer em tudo, né? Uhum. Então a mãe tem enfeite na mesa e ela mexe em tudo. A mãe nunca falou para ela, não, aqui não. Aí ela vai na casa do conhecido, da família, e ela destrói a mesa de centro da família, né? Por quê? O estilo permissivo, ele afeta o educando e afeta muito o entorno, no sentido de que se torna uma criança um pouco indesejável, né? Porque ela não ouve não, Uhum. né? E o pai, acho que com isso a criança vai aprender a decidir sozinha. Ao contrário, quem não precisa de limite? Os filhos pedem, Uhum. né? São os pais que vão criar as normas morais, né? Isso aqui tá bem, isso aqui tá mal. Então, é o que eu te falei, aquela criança que dá a mesma importância para coisas que têm pouca importância, tem a mesma importância da coisa grave. Então, assim, E aí, é uma aham. pessoa que não vai saber, Então, assim né, como o estilo dividir. autoritário, o estilo permissivo, né? O estilo Permissivo, permissivo, isso. ele também, assim, me dá a entender que ele também cria um adulto inseguro, né? Acho que Cria o adulto os inseguro. dois extremos, Uma pessoa que imatura, imatura. né? Imatura, porque ela não consegue saber exatamente o que tá bem e o que tá mal. Sempre tudo foi permitido na casa dela, Uhum. né? E depois a gente podia falar então um pouquinho desse estilo que a gente chama de pais negligentes ou contraditórios. O que são os pais negligentes? Aqueles pais que dizem uma coisa para o filho e fazem outra. Ele é contraditório, né? Então, assim, meu filho, você não pode isso, 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 mas depois, né? Então, exemplo clássico, né? Eu não quero que se use celular na hora da refeição, mas o pai usa, né? Não é para trazer celular na mesa de jantar, mas o do pai tá lá, Uhum. né? Ou a mãe põe um castigo quando a criança é menor, né? A mãe impõe, sei lá, não digo um castigo, mas sei lá, você vai sentar aqui na cadeirinha para pensar, sei lá, qualquer coisa Uhum. assim, e o pai vai lá e tira, Uhum. né? É, o pai que ele tá tão ocupado com as coisas próprias que ele não tem tempo de olhar para o filho, então é um pai negligente, Uhum. né? Então, também pode ocorrer nesse estilo educativo uma uma contradição na hora de estabelecer as normas. Então, é o que eu te falo, por exemplo, aquele pai que ele vai, hoje, ele dá uma importância excessiva aos modos à mesa, se a criança não se porta bem, tem que fazer tudo direitinho hoje, e depois, Esquece. outro dia tá cansado, deixa fazer tudo o que quer. Uhum. Ah, pode praticamente comer sentado em cima da mesa. Então não tem Uma uma lógica, é né? contraditório, não tem uma lógica. Fica Então a criança, perdida. né, fica perdida. Um dia pode, um dia não pode, né? Uhum. Por outro lado, vai criando assim uma sensibilidade muito baixa, né, para as necessidades. São pais que não têm uma sensibilidade para a necessidade do filho, porque não está muito ligado, Uhum. né? Não está muito ligado E são naquilo. detalhes, né? Às E vezes aí são detalhes. sim, né? Não percebe, né, que a criança pode estar com uma necessidade ali naquele momento, né? Porque tá um pouco. É negligente a palavra, né? A Uhum. palavra diz Uhum. tudo. É, Aí o que a gente vê quando nesse estilo educativo, uma criança que é criada um pouco assim, né? Com essa negligência, com essa contrariedade, com essa contradição Uhum. toda. Quando esses filhos são maiores, o que a gente vê? Eles não encontram apoio, então eles são pessoas que sempre vão buscar apoio no seu grupo de E isso é um perigo, iguais. né? Por- Isso é um perigo, né? Principalmente na adolescência, né? Por quê? Porque como tem muita contradição dentro da própria família, ele vai procurar um grupo de apoio, um local onde ele possa se apoiar. E se pode se apoiar na pessoa errada, no grupo Isso é onde errado, todo mundo, né? pelo Então menos é ali, muita mesmo dó. sendo errado, todo mundo pensa parecido. Então ele tem um Pensa parecido, modelo. Ele tem um modelo que ele existe não um teve na modelo, casa dele. Mais ou menos por não teve na aí. casa Então ele dele. quer buscar Por aí. segurança, muitas vezes no lugar Segurança, errado. exato, isso Uhum. mesmo. Então, Ludmila, acho que assim, a grosso modo, acho que falando desses quatro estilos, os nossos ouvintes podem um pouco, não digo tentar se enquadrar, ninguém é Sim, totalmente sim. autoritário, totalmente, mas tentar entender e refletir que o estilo autoritativo, que é o democrático,
tentar unir alta dose de afetividade com alta dose também de autoridade. É difícil? Realmente, não é fácil. Né? Nem tudo a gente pode conversar, não é um estilo. Cuidado para não pensar que no estilo democrático tudo é conversável. Não. Existem normas, existem regras a serem seguidas pela família, mas algumas coisas sim podem ser conversadas. E claro que a criança, né, vai entendendo que conforme ela vai aumentando a sua idade cronológica e a sua capacidade intelectual, os pais também vão aumentando sua confiança, vão aumentando sua dose de conversa. E vai tendo uma reciprocidade grande. Então, conforme vão crescendo, vão ficando mais próximos, né? O filho, se vem uma ordem do lado de lá, que o filho possa ter a liberdade, vamos dizer assim, de conversar, né? Pai, não entendi, mas por que isso? E o pai consiga explicar, né? Claro que em algum momento, como eu falei, a norma tem que vir de cima para baixo. Nunca esquecer que a assimetria do relacionamento. Esse negócio de todos são Pai que quer ser iguais, não amigo. dá. Não, e pai amigo de filho, a gente pode ser sim muito amigo dos filhos, mas os filhos sempre têm que entender que a autoridade existe na família. Isso, em primeiro lugar você é pai e mãe, depois você é amigo. Exato. Se der para ser amigo, ótimo, né? Porque nem sempre vai dar. Ótimo, né? Senão você vai ser muito autoritário, mas nunca querer igualar, né? Porque os filhos pedem, né? É bom para a segurança deles que na hora que eles tiverem um embate, alguma coisa, eles sabem que existe uma autoridade que eles podem se apoiar, né? Para não procurar o apoio no lugar errado. E eu escutei uma coisa que eu achei muito interessante, eu não lembro quem foi, enfim, enfim, não sei exatamente o lugar, mas eu achei muito interessante que relaciona, né, a educação do filho, né, com aquele, como é o nome? Aquela madeirinha que a gente coloca do lado, por exemplo, de uma flor para ela crescer, né? Então, uma estaca. Isso. Que a gente bota do lado para crescer. Então, que ela precisa daquela estaca ali, né? Que são as normas para crescer reta. Exatamente. E depois sim ela pode ir sozinha, né? Então, mas eu achei muito interessante isso. Você imagina, né? Essa plantinha que está crescendo não tem a estaca. O pai é permissivo. Quer ir para um lado, cai. Quer ir para o outro lado, cai para o outro lado. Ele não vai conseguir se firmar. Exato. Né? Por outro lado, uma educação que é uma estaca tão rígida que a criança não consegue nem se mover, também vai... Que é o pai autoritário, né? Aqui é assim, né? Quebra, exato. Fica rígido demais. Então, usando ilustrando dessa forma que você lembrou, super bem lembrado, eu acredito que o estilo democrático é isso, né? Tem uma certa flexibilidade, mas a estaca isso, que aí lá, quando chega... né? Quer dizer assim, a gente conversa, mas a gente continua. Tem coisa que é inegociável, vamos dizer assim. Exato, né? Os filhos têm que entender que existem coisas que nesta família, aqui, por exemplo, nesta casa, a gente fala sempre a verdade, aqui não se mente, né? Então o filho tem que ter a confiança de que ele pode até ter que falar uma coisinha que vai desagradar os pais, mas que é preferível falar a verdade. Isso, que vai ser... né? Porque essa é a regra da família, né? Nesse sentido. Mas que o filho tem a liberdade para falar. Né, que ele consegue falar e o pai primeiro não vai se escandalizar, não vai dar uma ordem autoritária que, você fez isso, então daqui pra frente nunca mais. Ou seja, para resumir tudo, a conversa e a explicação pro filho, ela tem um limite, ela vai chegar naquele limite e se não tiver jeito, aí sim você tem que ser autoritário. Seria autoritário? Sim, autoridade. Exercer sua autoridade, na verdade. Exercer sua autoridade. Falar assim, não, até aqui eu já te expliquei e não. Mas assim, um modo de dizer, confia em mim, né? O filho tem essa confiança, claro. Confia em mim. Se você sem não ser agressivo. Bem, mas eu tô vendo aqui que é melhor assim. E nunca esquecer, né? Eu sempre me preocupo de lembrar para os pais dos filhos pequenos que, claro, né? Tem as coisas inegociáveis na primeira infância são a alimentação,
o sono, a Uhum. higiene, né? Então, quanto a isso, não vamos ser tão democráticos assim. Ah, filhinho, você não quer tomar banho hoje? Não, você não quer? Tudo bem, não vamos tomar. Você acha que é bom você tomar banho hoje? Não. Então, É né, a assim, você acha que é maturidade, bom você né? comer só chocolate, né? Ah, não, porque senão você é autoritário. Uhum. Então, É porque cuidado, vai de né? acordo com a As maturidade, crianças né? percebem muito É bem mais isso. Exato, explicação exato. conforme vai tendo, vai tendo mais É, maturidade, eu acredito isso. isso, Menos claro, claro, isso explicação com com menos certeza. maturidade. Eu não sei, a impressão que eu tenho é É, essa. sim, com certeza. Bom, e você sabe que no nosso programa aqui no Estreitando Laços, no final, a gente sempre deixa dicas práticas para os pais, né? E as Pois mães, é, eles tô gostam sabendo. disso. O que você podia dizer pra Eu gente? pensei algumas Ah, coisinhas, eu pensei algumas coisinhas, até escrevi aqui para não me esquecer nada, né? Primeiro, lembrar sempre que os filhos não são iguais, para quem tem mais de um já sabe uhum, isso, e os irmãos não são iguais, né? A gente vê isso. Então, primeiro procurar reconhecer a, o que cada filho necessita. Primeira uhum, dica, né? Então, assim, porque o meu estilo é esse, então sempre olhar os filhos de forma individual e procurar entender o que cada um uhum, necessita. E olhando assim, às vezes a gente vai ver assim, esse filho aqui precisa de uma autoridade talvez um pouquinho mais. uh, Ele precisa se centrar mais porque tem uma tendênciazinha para, sei lá, mentir, uhum, sei lá, tendência para não falar sempre a verdade. uhum, Então, eu vou precisar aqui ter uma conduta, né? Então, perceber isso, né? uhum, Que os filhos têm essas nuances, né? Ninguém é igual a ninguém. Depois disso, pensei, né, que uma coisa importante, falando de estilos educativos e tentando, que serve para tudo na educação, e dentro do estilo educativo, se o pai. Às vezes a gente tem medo de ser autoritário, não quer ser permissivo, fica procurando esse uhum, equilíbrio, e com isso a gente às vezes não deixa que os filhos sofram. Então, uma dica, se a gente pode chamar assim, é deixar os filhos sofrerem, porque porque isso, os filhos, eles precisam entender que algumas vezes, eu pus assim, dizer não algumas vezes, não os filhos nem sempre têm que sair com a sua, uhum, né? Os filhos têm que ouvir não. Por quê? Porque eles têm que aprender a se guiar, muitas vezes, não pela vontade, não pelo que apetece. uhum, Outro dia eu pensava justamente isso, né? Hoje existe os 4 pontos cardeais das pessoas que vivem atuais, que é o que eu gosto, o que me apetece, né? Sempre nesse sentido. Então, um pouco que os filhos entendam que muitas vezes eles têm que fazer coisas que eles não gostam, que não apetecem, que não estão com vontade, porque existe uma norma familiar, né? Isso faz parte do estilo educativo. Então, pensar, né, pais, quais são as coisas que não se negociam aqui em uhum, casa, né? E que podem ser coisas pequenas, Ludmila. Por exemplo, ninguém vem para a mesa do jantar sem tomar banho. Tem família que todo mundo toma banho antes de dormir, todo mundo uhum, janta, mas tem família que, pela dinâmica familiar, é melhor que todo mundo tome banho e venha jantar já com banho tomado, principalmente quando eles estão numa idade menor, uhum, né? Já vem, sei lá, até de pijama para jantar e já ir dormir, e tem uhum, aquela rotina da uhum. família. Então, parece uma besteira, mas é isso, quer dizer, esse é o nosso estilo e isso aqui é uma coisa que é melhor. Pode ocorrer, óbvio, pode ocorrer um dia que, sei lá, aconteceu uma coisa, aquele ali chegou atrasado, então que fique claro, ó, hoje então você vai mudar seu Isso é uma horário de banho, lava exceção, as mãos e né? vem jantar, que foi uma exceção, Uhum, né? Mas isso, né, ter isso. Então, primeiro deixar os filhos sofrerem. Isso não quer dizer grandes sofrimentos, mas que eles aprendam os pequenos sofrimentos, né, de, sei lá, aguentar uma um sapato que tá apertando, fomezinha, mas hoje né? uma fomezinha rápida, esse sapato tá um pouquinho apertado, mas você vai ter que usar ele hoje até que a gente compre o tamanho maior, pequenas Uhum, coisinhas, e não deixar que eles seguem pela vontade para tudo, né? Pela vontade não, pelo que apetece, né? E ter uma vontade mais forte. E depois, dentro dos estilos educativos também eu acho muito importante que os pais saibam e entendam e tentem deixar claro para os filhos o limite do que está bem e do que está mal. Isso hoje em dia é muito difícil por causa da relatividade que a sociedade vive, né? Então assim, uma dica,
relativismo. Então, assim, deixar para os casal, principalmente, né? Que o casal converse muito o que que eles entendem que tá bem, o que que eles entendem que tá mal na educação, para que isso fique claro para os filhos, os critérios. Né? Conforme os filhos vão crescendo, é importante que eles entendam os critérios do pai. Por que que meu pai age assim? Porque ele tem esse critério, né? Por que que ele, sei lá, é, deixa eu dormir na casa do amiguinho, mas ele primeiro faz uma série de perguntas para saber onde vai, onde não vai, quem que tá na casa, quem que não tá. Os filhos entendem isso como um cuidado da forma que você faz, né? Então você vai dormir, tá? Sei lá, é uma menina. Eu me preocupo, pessoalmente, né? Se eu tenho filha, tem irmão maior, quem que tá na casa? O pai tá na casa, a mãe tá na casa. Então, é uma forma de preocupação. Então, é um critério da minha família. Não é assim, vou na casa de fulano, vai e não pergunto nada. O filho sabe que ele vai ter uma série de... Vai passar pelo questionário do pai até que deixe dormir na casa do amiguinho. Ok, né? Então, assim, ter a regra clara, né? Então, por que que na casa de fulano você deixa, na casa do ciclano não? Então, tem que ter isso, né? Então a gente deixa dormir fora de casa, a gente não deixa dormir fora de casa. É uma regra da nossa família. Então, ou depende. Então o casal tem que conversar isso, para que a criança não fique assim, uma coisa assim super. Vamos ver se hoje eu tô com sorte, né? Ou se hoje meu pai tá de bom humor, vai deixar. Não, tem critério, né? E por fim, eu acho que a minha última dica seria, dentro do estilo familiar também, pensar que é muito importante hoje, no mundo inteiro, eu acredito que atualmente no Brasil de hoje, é uma coisa que a gente talvez esqueceu, né, por uma temporada, que é a educação cívica dos nossos filhos, né? Então, é uma coisa que chama mais atenção hoje, com toda essa reformulação da nossa sociedade, né? Pensar isso, né? Que o estilo educativo adequado promove uma educação cívica para os filhos. O que eu quero dizer com isso? Esse sentimento positivo que os filhos têm que ter, que eles desempenham um papel na sociedade, né? Então, desde que são pequenos, você não vai jogar um papel de bala na rua, porque essa rua é pública, né? Então, vamos procurar um lixo aqui nessa rua, mesmo que seja difícil encontrar lixos pela cidade, vamos procurar um lixo para jogar isso aqui, vamos botar na sacolinha. Isso já faz parte da educação cívica de uma criança pequena. E se a gente se preocupa com isso ao longo do tempo, não, né? Tem tanta coisa para me preocupar, não vou me preocupar com isso. Depois, quando vier a norma de que você não vai beber para dirigir, ela vem não crescendo, né? Hoje eu não jogo papel na rua, depois eu vou obedecer às leis do trânsito e não vou beber antes de dirigir. Faz parte de toda uma gradação que começa desde pequeno e saber, né, que eu faço parte de uma sociedade da qual eu pertenço, portanto, tem que cuidar disso. Eu acho que é um tema que está um pouco esquecido atualmente, né, na educação, e que tem que fazer parte também do estilo educativo nosso, né? Então, assim, na nossa família se preza muito que as leis sejam respeitadas, que o sinal vermelho seja respeitado, isso também faz parte, né, da educação, e para isso a gente tem que ser muito não cair no estilo contraditório, né? Quer dizer assim, de vez em quando eu passo o sinal vermelho e de vez em quando eu obedeço, né? Então, E André, muito obrigada aí pela sua entrevista, né, pelo seu tempo. imagina. Tenho certeza que todo esse conteúdo vai ser muito relevante para a vida de muitas famílias. Obrigada. E quem quiser te encontrar nas redes sociais, por onde que a pessoa te encontra? Eu tô no Instagram, é Andrea Bizelli, né? Meu nome mesmo. Bom, e para você que gostaria de voltar para o centro da sua família, mas também gostaria de se desenvolver profissionalmente, eu sou mãe, participo do programa Multimãe e também sou mãe conselheira desse programa. Se você quiser saber mais sobre esse programa, me chama no direct ou enfim, me manda um e-mail, vai ter todos os meus contatos aí em algum lugar desse vídeo, tá bom? Obrigada pela audiência, um beijo, tchau, tchau, até o próximo programa, semana que vem, Estreitando Laços, e dá um joinha no vídeo e indica pros amigos. Beijo!